meus amigos, é muito bom a gente estar juntos aqui novamente e nós estamos encerrando a série sobre a qual nós conversamos nas últimas semanas com o tema Descubra o seu coração. E o dilema que nós levantamos foi justamente essa questão: nós somos livres ou nós somos escravos? O coração da pessoa que vive longe do Criador é de um jeito. O coração e o interior da pessoa que vive junto ao Criador naturalmente vive de um outro jeito completamente diferente. As Escrituras Sagradas, elas nos ensinam e elas nos dizem que o ser humano, em seu estado natural, é um ser humano que é escravo do pecado. Um é escravo dos seus desejos, outro é escravo das suas compulsões, outro é escravo das suas vontades, outro dos seus impulsos, ainda outro das suas palavras, seus pensamentos. E nós temos dito aqui que a pior escravidão é aquela na qual alguém pensa em ser livre, quando na real ela é uma escrava, está na escravidão. Nós estamos aqui na nossa comunidade, naquele programa de leitura da Bíblia toda. E ela está sendo uma caminhada bem interessante, justamente por dois aspectos. Eu tenho ensinado ao longo da minha vida e também aqui na comunidade Encontro, de que a Bíblia é o livro da revelação de Deus. Ela não é qualquer livro, como outro livro qualquer. Ela é o livro da revelação e, basicamente, ela revela duas coisas. Ela revela quem é Deus e, ao mesmo tempo, ela revela quem é o ser humano, quem sou eu, quem é você. Por isso, se você quer saber quem você é, leia a Bíblia. Se você, no entanto, não está muito afim dessa conversa e não quer saber quem é você, no seu estado interior, no seu estado natural, então fique longe da Bíblia, não a leia, porque esta combinação de saber e conhecer quem é Deus e quem nós somos é justamente o tema e a abordagem de toda a Bíblia. Mas não é apenas de más notícias que a Bíblia é feita, pelo contrário. Ela é a história de homens e mulheres que, em seu estado natural, são escravas. Isto ela revela, e ela explica isso através de textos e histórias, mas, ao mesmo tempo, ela conta a história de homens e mulheres que, em algum momento da sua vida, experimentaram em seu interior o brilhar da revelação de Deus, o brilhar da luz de Deus. E a partir disso se tornaram novos homens e novas mulheres. Como um dos textos, ao lado de muitos outros, escritos por Paulo de Tarso, quando ele escreveu uma carta aos cristãos de Corinto, quando ele disse: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que elas se fizeram novas. Meus amigos, quem descobre a graça de Deus, segundo esta palavra, é recriado, começa de novo, pode começar uma nova história, é uma nova criação. Você já imaginou que notícia extraordinária, poder fazer um novo começo, poder escrever uma nova história?
E aí, numa sequência, a Bíblia vai contando histórias de homens e mulheres ao longo dos séculos que fizeram essa experiência de se tornarem novas pessoas. E aí, logo nas primeiras páginas do primeiro livro da Bíblia, nós encontramos a história de Jacó. Sua história conta de Gênesis, do capítulo 25 até o capítulo 50. Diz a Bíblia que o nome Jacó expressava quem ele era, um trapaceiro, um enganador. Ele passou a vida enganando ou tentando enganar pessoas à sua volta. Era escravo do seu próprio eu. E aí ele enganou seus pais, enganou seu irmão, teve muitas dificuldades com seu sogro, enfim, essa foi a marca da sua vida. Até que finalmente a graça de Deus o alcançou e ele se tornou um homem completamente diferente. E para marcar esta transformação que houve na sua vida, nós percebemos que ele recebe de Deus um novo nome, Israel, que significa príncipe de Deus. Um homem que passa a andar na contramão da história. Antes escravo, agora liberto. Um pouco mais adiante na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a história de um homem chamado Saulo de Tarso. Ele era um religioso judeu, arrogante, prepotente, cheio de si. Saulo era o seu nome. E perseguia os cristãos, perseguia a igreja do Senhor Jesus. O significado do nome Saulo, que era o seu nome, era o grande. É assim que ele se fazia, é assim que ele se achava. Até que um dia ele é encontrado pela graça de Deus e ele é completamente transformado. E aí, para marcar esta diferença de transformação que ele experimentou na sua vida, seu nome é mudado de Saulo, que significa grande, para Paulo, que significa o pequeno. Aquele que antes se achava grande, agora se acha pequeno, mas como pequeno na mão de Deus, ele foi grandemente usado e se tornou o maior missionário cristão de toda a história. Antes escravo, agora liberto. Adiante ainda, a Bíblia vai contar a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era judeu, mas um alto funcionário do império e do governo romano, que cobrava impostos e explorava o seu próprio povo. Mas apesar da riqueza, apesar do poder no qual ele apostou todas as suas fichas, ele no fundo era insatisfeito. Escravos são insatisfeitos. E até que ele conhece Jesus, e Jesus entra não apenas na sua casa, mas Jesus entra na sua vida. E o que acontece quando a luz de Deus ilumina e brilha dentro da sua vida? Ele é transformado a ponto de que ele devolve aquilo que ele havia roubado e explorado das pessoas de quem cobra impostos. E se torna alguém extremamente generoso para com os pobres e com as pessoas. Zaqueu, antes escravo e agora liberto. Mas eu disse há pouco, a história de transformação da Bíblia, ela é uma história que alcança homens e alcança mulheres. A Bíblia fala também que havia uma mulher chamada Maria Madalena. Esta Maria Madalena, segundo o relato das Escrituras, era uma mulher totalmente oprimida por espíritos malignos e por demônios. A Escritura conta que ela era possuída por 7 demônios diferentes.
sofria muito nessa sua situação de escravidão. Até que finalmente ela é alcançada pela graça de Jesus e ela é transformada e é curada. E aí se verifica que antes de conhecer Jesus ela era uma pessoa. Depois de conhecer Jesus ela se torna uma pessoa completamente diferente. Antes escrava e agora liberta. E este é o tom, meus amigos, de todas as histórias da Bíblia, das histórias da Bíblia que nós encontramos do começo ao fim. Na primeira parte, o Antigo Testamento, e na segunda parte, o Novo Testamento. Homens e mulheres que em seu estado natural eram escravos, mas que alcançados pela graça de Deus se tornam pessoas completamente livres. Mas essa história, meus amigos, ela não é uma história que continua ou que termina com a Bíblia, mas ela continua para além da Bíblia. Ela continua ao longo dos séculos, durante os séculos, e chega até nossa realidade como possibilidade de vida também entre nós. Veja esta palavra bíblica. Agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em um relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus, e para reconciliar o ser humano com Ele mesmo. É ou não é uma palavra maravilhosa? Essa é a possibilidade, esta é a revelação da Bíblia. É esta oferta que Jesus Cristo tem para você e para mim, ainda hoje. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua revelação da Tua palavra, que nos revela quem Tu és e que revela quem nós somos. Dá, Senhor, que nós não fiquemos presos naquela má notícia de que nós somos escravos, mas de que nós possamos, agraciados por Ti, dar o passo para a nova existência, para a nova vida. Antes escravos, agora libertos. E para isso, Senhor, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Vem, pois, em nossa vida, Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que você acompanhasse agora e prestasse bem atenção nessa canção que nós vamos apresentar agora, que se chama Dono do Meu Coração. Que Deus abençoe a sua vida. Te dou meu louvor, com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só Tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é Te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração.
minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a ti pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. só Tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. só tu. Planos e sonhos tu tens para mim. Eu maravilhado digo, eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. só Tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono